Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse vídeo é um vídeo especial porque é um vídeo onde nós vamos falar sobre o Atacama, porque a nossa viagem, nossa tão esperada e desejada viagem, sairá do papel em breve e nós estaremos aí nos próximos dias partindo para o Atacama. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês tudo que foi necessário preparar de documentação para poder embarcar nesta viagem. Então, se você pensa em fazer uma viagem como essa, se você tem dúvida, tem interesse nesse tipo de conteúdo, fique comigo até o final desse vídeo que você vai ver que é simples e fácil fazer o preparativo de documentação para fazer uma viagem para o Atacama, atravessando a Argentina e o Chile. E se você não me conhece, o meu nome é Cássia e esse é o nosso canal que a gente compartilha muitas dicas de passeio de moto, de viagem, de café da manhã e também dicas importantes de manutenção para sua moto, porque a gente tem lá a Pista 1, que é a nossa oficina, e a gente acaba compartilhando um pouco do nosso dia a dia também aqui no canal. Então, gente, vamos lá. Eu separei aqui em 7 pontos necessários para você, né, ir atrás aí, se você for fazer uma viagem como essa, que foi o que eu preparei, e a gente vai trazer aqui de forma, né, simples e fácil. Galera, em primeiro lugar, o que eu quero falar para vocês. Essa viagem é uma viagem muito desejada, é uma viagem que requer planejamento, a gente não decidiu assim, do nada fazer a viagem, uma viagem desejada já há 4 anos, é claro que existe muita questão aí, principalmente de orçamento, né, para a gente poder se organizar, mas é uma viagem que, se você preparar direitinho, você consegue realizar de forma tranquila. Então é assim que a gente imagina que a gente vai conseguir fazer depois de tantos preparativos aí, de roteiro, né, do que levar, de como nos preparar aí para as questões do clima, que nós vamos ter os extremos lá. Então tem muita coisa para planejar, mas documentação é realmente algo que precisa estar muito alinhado para que você, cada vez que faça uma passagem ali pela aduana, você esteja tranquilo, né, e consiga fazer aí a sua travessia de forma, né, tranquila. Então vamos lá. Item 1, documentação de identificação pessoal. O que facilitou muito para mim é que não é obrigatório apresentar o passaporte, porque eu não tenho passaporte, não vou atrás disso neste momento, e aí é muito simples de você fazer aí a sua viagem apenas portando, na questão do documento de identificação pessoal, o seu RG, né? Esse que a gente usa aqui mesmo no Brasil. Entretanto, esse documento ele precisa ser um documento atualizado em 10 anos. Aí para mim já foi, né, a primeira questão, porque o meu documento de RG, gente, ainda era esse daqui, ó, e ele é bem antigo, dá uma olhada na foto, acho que focou. Esse documento ele é de 25 de agosto de 89, ainda daquele que era plastificado na época. Eu já não usava mais esse documento aqui, porque desde que eu tirei a minha CNH, né, a habilitação, eu passei a usar este documento como identificação pessoal, e esse aqui eu não lembrava nem onde estava. Então, primeiro ponto, precisa de um documento, né, de um RG atualizado. Para isso, no meu caso, que não tinha, eu precisei fazer aí a solicitação de um documento, do meu documento atualizado. É muito simples e fácil, você vai apenas acessar o site do Poupa Tempo, agendar um dia, ou você vai direto no Poupa Tempo para fazer o seu agendamento também lá no Totem, né? Você faz o agendamento presencial e no dia você vai comparecer com a sua certidão de nascimento original, ou se for cópia precisa ser autenticada, tá, gente? E o seu documento antigo. Você vai fazer lá a apresentação desses documentos, eles vão te entregar no protocolo e no prazo de aproximadamente 20, 25 dias você vai receber o seu documento atualizado, que já é nesse formato, que também não pode plastificar, ele é bem parecido com a CNH, né? E aí esse daqui já é o atualizado que eu vou poder aí apresentar. No meu caso, um outro detalhe é que eu não encontrava a minha certidão de nascimento, então eu precisei ir atrás no cartório para tirar a minha certidão de nascimento e poder levar, né, e fazer a solicitação deste documento. Para a segunda via do RG, você não tem custos, então você só vai agendar, comparecer no Poupa Tempo, fazer a solicitação e depois ir retirar. Não há custo nenhum para fazer, né, a solicitação de segunda via do seu RG, tá? Então, aí você já vê que a sua identificação já está resolvida
nesse item aqui. Item 2, documento do veículo. Gente, para isso é mais simples ainda, porque nós vamos utilizar aquele documento que a gente usa já aqui, né? Já fica normalmente dentro da nossa carteira, você tem no digital também, que é o documento que você tem aí da sua moto, tá? O que eu fiz, aliás, não só com o documento da moto, mas com todos os outros documentos que eu vou falar aqui, eu tirei algumas cópias, tanto minha quanto do marido, e nós montamos as nossas pastinhas, para em uma questão de emergência ali nas aduanas eu ter uma cópia, se precisar deixar, enfim. Então, eu só preparei cópias, mas o documento da moto, né, das motos, no caso, porque ele vai com a dele, eu vou com a minha, é o documento que a gente já utiliza mesmo. O que é importante é que o documento precisa estar no nome do condutor, né? Então, a minha moto está no meu nome, do marido está no nome dele, ficou simples para nós. Se você vai com uma moto que não está em seu nome, você vai precisar também aí de uma carta reconhecida, né, em cartório, para poder levar junto do documento, tá? Então, na questão aí da documentação do veículo, é claro que tem que estar em dia, né, como já deve estar para circular aqui no Brasil, mas é muito simples e fácil o documento da sua moto, ok. Item 3, seguro saúde. Gente, esse é um item muito importante que eu não abri mão desde o começo, né, que a gente começou a pensar sobre isso, que hoje é obrigatório, mas há um tempo atrás não era obrigatório, então tinha pessoas que iam sem esse seguro, mas pensando aí, né, em tudo que nós vamos percorrer em distância, o que nós vamos enfrentar, né, em questões climáticas, tantas coisas diferentes aí, a gente tem que pensar na nossa segurança e nada como fazer uma viagem, né, sabendo que você vai ter aí um apoio, se você precisar, você tem ali uma assistência. Então, o seguro-saúde, ele é obrigatório, tá? E o seguro-saúde, eu no caso fiz através do site mesmo, e eu vou deixar para vocês aí a seguradora que eu fiz. E, gente, aqui não tem nenhum patrocínio, tá? Eu fiz através dessa seguradora porque eu fui indicada, muito bem indicada, por amigos nossos que já fizeram essa viagem, né, mais de uma vez, que usaram essa seguradora nas vezes que eles precisaram, que não tiveram aí nenhuma, né, intercorrência, então eu decidi usar. E assim, eu achei muito fácil porque foi tudo realmente online e tudo muito rápido. Você vai entrar, você vai definir o plano que você quer, e se você ficar com dúvida depois você pode me chamar aí que existem algumas particularidades, mas o mais importante é você definir o período, porque ele vai ter um plano que vai aí atender, né, o período que você vai ficar, então vai ter para 20 dias, para 30, para 60, enfim, você vai determinar um plano que te atenda dentro do período que você vai ficar fora, tá? E aí, a partir do momento que eu defini o plano que eu precisava, ele já me gerou um link de pagamento que eu fiz através de Pix, porque eu acho mais seguro e mais prático também, tá? A partir do momento que eu paguei o Pix, eles já me enviaram, tanto no WhatsApp quanto no e-mail que eu tinha registrado, né, no preenchimento do cadastro, o meu voucher, que tá aqui, a minha policy, que eu também já imprimi e deixei nas nossas pastinhas, de forma aí bem tranquila. E aí, é claro que dependendo do tempo, né, do período que você vai utilizar, que você vai escolher, você vai ter um valor aí a pagar, tá? No meu caso do marido, eu achei que ficou num valor bem acessível, porque para nós colocamos de 20 dias, que a nossa viagem vai ter uma média de 17 dias, e nem envolve todos esses 17 dias fora, porque a gente tem também o nosso deslocamento aqui de São Paulo até chegar em Foz. Então, acho que fora mesmo nós ficaríamos aí uns 15 dias. Mas o mínimo que tinha era de 20 dias. Ficou R$218, se não me engano, R$218 para nós dois, né? E nesse período aí. Então, isso daqui é super válido, é fácil de fazer, tá aí para vocês se precisarem, tá? A seguradora, e já está aqui a minha apólice de seguro, tranquilo para eu ir mais aí realmente, né, despreocupada em relação à saúde, tudo que a gente possa precisar lá fora. Item 4. Gente, este item, ele é uma exigência relativamente nova, porque, se não me engano, ele passou a ser exigido neste ano de 2025, antes não era, tá? Mas como já está aí, né, sobre uma exigência, nós resolvemos já deixar tudo prontinho também, tá? Já ouvi dizer de algumas pessoas que não tiraram, porque não pediram, mas eu estou deixando aí, nós estamos deixando nossas pastinhas certinhas para não ter nenhuma intercorrência, que é o atestado de antecedente criminal. Isso você tira através da internet mesmo,
vou deixar aí o site, ou tira no Poupa Tempo. Como nós estávamos resolvendo as questões do RG lá no Poupa Tempo, eu já decidi tirar lá mesmo, você tira na hora no Totem, não precisa agendar para esse serviço, você vai lá, digita o seu CPF e sai na hora, sai aqui neste formato, que é aquele formato de impressão térmica. Então eu já também fiz cópia desse documento aqui, porque essa impressão ela vai apagando, né? Já está até clareando aqui. Então eu vou levar também o nosso atestado de antecedente criminal em cópias também. Super fácil de fazer, não tem erro e, né, você já deixa montadinho na sua pasta. Pronto, um item a menos aí para você se preocupar. O item 5, ele é exigido para entrar na Argentina e é a Carta Verde. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse documento e na realidade, gente, a Carta Verde ele é um seguro obrigatório para o veículo, tá? Para veículos brasileiros, estrangeiros que vão circular na Argentina. Então a Carta Verde você precisa também tirar por período que você vai ficar lá. O mínimo dela, se não me engano, 7 dias, depois vai para 15. Eu peguei o de 15 dias, que é o período que nós vamos ficar fora realmente, tá? E aí o valor, se não me engano, é R$ 148 por veículo. Depois eu vou deixar uma tabelinha aqui do ladinho para facilitar para você ver, tá? Mas você faz também a escolha ali conforme o período que você vai ficar fora. E aí é por veículo. No nosso caso, nós vamos fazer 2 cartas verdes, porque nós vamos aí em 2 motos, mas não achei difícil. Você tem várias opções pela internet. Eu vou, através de um contato que nossos amigos nos passaram, que já conhecem, eu já conversei com a pessoa lá, ela fica em Foz do Iguaçu, já me passou o endereço, enfim, e lá nós vamos fazer, então, na véspera de fazer a travessia, né? Como eu chego em Foz no dia à tarde, no outro dia de manhã eu já vou lá, faço toda essa carta verde e aí sim a gente faz a travessia. Eu achei muito fácil. Depois, quem quiser o contato, eu não vou deixar aqui, mas aí eu passo, tá? Então, se quiser o contato, me chama aí que eu deixo certinho. E eles facilitaram muito para mim as informações de tudo que eu tenho que fazer. E lá vai aceitar em Pix, se for o caso, né? Nós estaremos dentro do Brasil ainda. Então, carta verde eu achei sem mistério e a gente vai fazer lá em Foz do Iguaçu. Mas você pode fazer através da internet também. Porém, é documento obrigatório, você tem que ter, e aí é um seguro, né, para o seu veículo. Você já tem o seguro saúde que você faz através aí, né, da seguradora que eu deixei, e agora o seguro para o veículo para você entrar na Argentina. Item 6, SOAPEX. Este é um documento também obrigatório do veículo, mas para você entrar no Chile. E ele funciona, gente, praticamente da mesma forma. Ele é definido por data, né, por período que você vai ficar dentro do país. No nosso caso, nós ficaremos no Chile, se não me engano, 4 dias, no máximo 4 dias. Então, eu peguei o de 7, vou pegar na realidade, que esse eu vou explicar também aqui para vocês. O de 7 dias, que vai atender aí a minha necessidade, e aí eu vou deixar a tabelinha aí também para vocês de valor, né? E ele também é por veículo. Ele é como uma carta verde, o seguro do veículo para você adentrar ao Chile. Então, precisa ser por veículo, e aí, no nosso caso, 2 vezes, né? Aliás, o custo aqui tudo é dobrado, né, gente? E aí o SOAPEX, o ideal é você fazer mais próximo de quando você sabe que vai fazer a travessia, porque você vai colocar a data ali, né, inicial. Então, a gente decidiu fazer, até por orientação dos nossos amigos, próximo, quando a gente estiver lá por volta de Salta, que eu já vou ter uma ideia de que data realmente eu vou fazer a travessia. Aí a gente já entra no site da seguradora, que eu vou utilizar a mesma que eles utilizaram, também não é patrocínio, mas eu vou deixar aí para vocês. E aí é só fazer no mesmo formato do outro seguro. Você faz, vai gerar ali uma pólice, você paga no Pix, que eu acho muito mais fácil também, eles já te mandam, já te liberam ali o documento para você ou imprimir ou apresentar lá na aduana. Gente, na aduana também, na passagem lá, da aduana, dá para fazer, tá? Então, em uma emergência, se você não conseguir fazer através da internet, lá você consegue. Só que às vezes você chega lá, tá cheio, e aí você vai ter que esperar ali, né, preparar esse documento, enfim. Mas dá para fazer, os custos acho que são os mesmos, né, se tiver uma diferença pequena, tá? Então, o SOAPEX é o documento aí obrigatório para você entrar no Chile, certo?
E o último item é a carta ou declaração jurada, que é um formulário preenchido ou através da internet ou lá na própria aduana, isso na passagem do Chile, é um documento exigido pelo Chile e é um documento ali de controle deles, tá? Onde você vai fazer apenas uma declaração, né? O preenchimento do formulário declarando qualquer alimento de origem animal, vegetal, que você esteja transportando, que não é o nosso caso. Não pretendo levar nada, né, disso, mas é um controle exigido deles. E como é feito depois a inspeção nas motos, nos veículos, gente, o ideal é que você faça a declaração certinha, né, para não ter nenhuma surpresa. Se você estiver levando alguma coisa, faça ali a declaração. Se não for aprovado, possivelmente eles vão proibir, né, que aquilo seja levado, enfim. O necessário é fazer. E também o ideal é que você faça já quando você estiver próximo de atravessar. Então, esse é um item que eu vou deixar aqui, o site onde você vai fazer, tá? É um formulário simples que eu já dei uma olhada para fazer o preenchimento, mas que eu vou fazer quando eu estiver montando o Swapex, que eu já vou ter aí a ideia de quando eu vou atravessar, eu faço também essa declaração jurada direto ali pela internet, tá? Então também não tem segredo, mas é uma exigência. Gente, então aqui estão os 7 itens de documento que vocês vão precisar para fazer a viagem para Atacama, e eu acho que tá fácil de resolver. Tirar aí algumas cópias de todos eles é a dica que eu deixo, que foi o que eu fiz. Deixar as pastinhas preparadas, coloca aí uma pastinha que de repente já fica mais organizado para não molhar, se de repente ficar lá na bagagem, pegar chuva, enfim, deixar os documentos de forma certinha para facilitar, né? E aí não tem erro. Galera, o que a gente tem aí a dizer é que sonhos, eles precisam sim ser sonhados, mas precisam ser realizados, e a gente tem que se programar para acontecer, né, para fazer acontecer, nem que demore, porque não é às vezes o nosso tempo, é o tempo de Deus, e a gente vai entendendo isso ao meio do caminho, mas agora nós estamos aí prestes a sair nos próximos dias para fazer essa viagem. E se você quiser acompanhar com a gente, além aqui do canal, né, se você não é inscrito, já se inscreva, mas os vídeos do canal possivelmente eu vou fazer após o nosso retorno, porque eu vou ter que editar, para deixar aí um vídeo já no formato que a gente costuma publicar aqui, né, dos nossos conteúdos. Mas diariamente no Instagram, no TikTok, eu vou postar um pouquinho ali, né, das questões, das aventuras rápidas do dia, você já pode acompanhar, aliás, vai aí, se inscreva para também poder, né, nos ajudar aí a divulgar toda essa nossa viagem, tá? Que vai ser aí, acho que uma aventura muito legal. E o que eu sempre vejo, né? Quando a gente olha aí as postagens do Instagram, sempre tem coisa nova de quem vai para o Atacama ou faz qualquer outra viagem, então acho que é legal, vocês vão acabar conhecendo um pouco do Atacama através das nossas percepções, através das nossas experiências, e eu acho que isso é sempre muito válido, né? Galera, eu quero aproveitar esse finalzinho de vídeo para deixar aqui os nossos agradecimentos e também os créditos para os nossos amigos galegos na estrada, que são aí nossos amigos de longa data e que já fizeram essa viagem 2 vezes, que acabaram de chegar do Ushuaia, estão com conteúdo maravilhoso lá na página deles, que vocês podem também dar uma olhada. Então, nós deixamos aí todo o nosso agradecimento, porque tanto o galego quanto a galega vem nos ajudando muito, tirando dúvida. A galega sempre me manda, olha, essa hospedagem aí é sua cara, olha, lá dá para fazer isso. Ela sabe mais ou menos o que eu gosto, ela já vai me passando as dicas. O galego me tirando todas as dúvidas de documentação, sempre, né, disposto a me orientar. Então isso não tem preço. Se vocês têm aí pessoas que, né, que te apoiem de alguma forma, eu acho que isso é muito válido. A gente vai não só com a orientação deles, mas com a torcida, com o carinho. Isso realmente nos motiva, né, a fazer todo esse conteúdo, a trazer aí para vocês também. Então, galegos, nossos queridos, obrigada por todas as informações que eu acabei dividindo aqui, compartilhando, né, com os nossos inscritos. Obrigada pelo apoio, pela torcida, né, que Deus abençoe vocês. E é isso aí, gente. Preparados para acompanhar Pista 1 no Atacama? Então, fique com a gente e aproveite todo o nosso conteúdo, porque a gente vai trazer com muito carinho aqui para vocês. E um grande beijo, porque o próximo vídeo possivelmente já será na estrada, partindo.